Oi, gente! Antes do episódio começar, eu só queria falar que a gente está oficialmente disponível em outras plataformas que não apenas o Spotify. Agora a gente também está disponível na Amazon Music e também na Public Radio. E se vocês quiserem ouvir esse podcast em outra plataforma, agora vocês têm essa possibilidade. Eu também estou trabalhando em criar uma conta oficial do Instagram do Espíritos do Além e também estou trabalhando para disponibilizar agora episódios em vídeo que serão disponibilizados no YouTube. Então essa vai ser uma outra plataforma se vocês preferirem assim, ok? Então só algumas coisas que estão mudando, mas eu tô tentando expandir, né, o público, expandir o acesso ao podcast e eu espero que vocês continuem me dando força aqui, viu? Muito obrigada e agora vocês podem ouvir o episódio. Quantas vezes já ouvimos uma história fantasmagórica sobre a nossa cidade e ainda assim o povo tem a coragem de falar pra gente que esse relato é real? Eu sou a Jéssica Zanetti e esse é o Espíritos do Além, um podcast que trata de assuntos insólitos, misteriosos e sobrenaturais, sempre nessa ordem. Venha comigo porque hoje contarei uma história que foi requisitada por uma ouvinte, a Bruna Elisa. E a lenda que ela pediu é da cidade dela. A lenda que eu vou contar a seguir vem da terra do pão de queijo, do popo café, ser besta e da goiabada cascão. E essa lenda se passou em Ouro Preto. Obrigada por acompanhar o podcast, Bruna, e obrigada por compartilhar essa lenda sobre a qual eu nunca tinha ouvido falar, mas que adorei pesquisar. Gente, de verdade, eu passei várias horas a mais do que o normal só pesquisando curiosidades sobre essa lenda aqui, porque para cada informação que eu encontrava, eu achava uma outra coisa histórica, e eu amo história como uma boa historiadora, né? Então vocês já viram. Bom, então vamos lá. Preparem seus corações para a lenda do menino do quarto branco. Espero que você goste do episódio, Bruna, e mais uma vez, muito obrigada por acompanhar o podcast. Sem mais delongas, vamos lá. Tudo começa nessa cidade histórica que é Ouro Preto, em Minas Gerais. E a energia de Ouro Preto está diretamente vinculada à sua história. E como nós sabemos, Ouro Preto, a antiga Vila Rica, desempenhou um papel fundamental no ciclo do ouro e foi berço de renomados artistas, incluindo o notável Aleijadinho, o maior nome da arte barroca brasileira. Além disso, essa cidade foi palco do movimento pela luta por independência da região em relação a Portugal, com ícones como Tiradentes, Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga. Não apenas isso, mas Ouro Preto também ganhou destaque como uma grande cidade universitária, e hoje abriga 59 repúblicas federais da Universidade Federal de Ouro Preto, a UFOP. Apesar de ter começado com um foco em estudos sobre a mineração e por isso abrigar edifícios como o Departamento de Engenharia de Minas e a Escola de Minas, a UFOP logo tomou proporção e oferece hoje diversos cursos convencionais, como biologia, medicina, farmácia, entre outros. Dentre as 59 repúblicas federais, destaca-se a República Maracangalha, inaugurada em 10 de outubro de 1955, onde, em um cômodo destinado a fotos dos graduandos, conhecido como a Galeria dos Amigos, um retrato antigo de um menino segue o olhar de quem o encara. O casarão se encontra bem no centro da cidade, na Rua Cláudio Manuel, que é a mesma rua onde ficam a casa de Gonzaga e mais à frente se converge na Rua Praça Tiradentes. Nessa mesma praça também encontramos o que hoje é o Museu da Inconfidência, mas que já foi o prédio da antiga Casa de Câmara e cadeia de Vila Rica. E na mesma Rua da República Maracangalha temos a casa do escritor Árcade Tomás Antônio Gonzaga, o Dirceu. A Casa de Gonzaga era destinada à sede da ouvidoria de Vila Rica e serviu como moradia para o poeta inconfidente durante o período em que ele desempenhou a função de ouvidor geral, entre 1782 e 1788. A Praça Tiradentes, por sua vez, é nada menos do que o local onde Tiradentes foi enforcado e esquartejado na frente de centenas de testemunhas e onde sua cabeça ficou exposta por Deus sabe quanto tempo. Isso porque a cabeça dele eventualmente foi roubada, mas não se sabe por quem. Bem,
Já o Museu da Inconfidência, desde seu desligamento como penitenciária, abriga diversos artefatos do século XVIII, incluindo obras de arte, além dos corpos de vários participantes da Inconfidência Mineira que haviam sido degredados para a África. Então daqui, já vemos que a energia perto dessa rua é um pouco tensa, né, gente? E agora, sem mais delongas, vamos ouvir como essa lenda é contada lá em Ouro Preto. Na rua Cláudio Manuel, há uma casa que, no início do século XX, costumava abrigar uma família composta por um pai, uma mãe e um filho pequeno, que compartilhavam momentos de alegria e união. No entanto, um dia, a sombra da ruína pairou sobre aquele lar, quando os três foram acometidos pela temida epidemia de tuberculose, uma doença contagiosa e mortal naquela época. Sem tratamento disponível e temendo a propagação da doença, a família foi colocada de quarentena dentro da casa por agentes de saúde. Os vizinhos, compadecidos com a situação, logo decidiram ajudar. Mantimentos e medicamentos eram trazidos até a casa e, diariamente, 3 pratos de comida eram deixados na porta do casarão, sendo algumas vezes passados por uma fenda na janela. Ao final do dia, algum dos vizinhos então se encarregava de recolher os 3 pratos vazios que eram retornados pela família para a frente da porta e o ritual era repetido no dia seguinte. Em um triste dia, um dos vizinhos colocou os 3 pratos com comida na frente da porta de manhã, porém, ao retornar para buscá-los ao final da tarde, ele percebeu que apenas 2 dos pratos voltaram. Logo, a preocupação se instaurou entre a comunidade. Alguns corajosos decidiram entrar na casa e, ao adentrarem, encontraram o pai pálido e sem vida. Seu corpo foi recolhido com pesar e, após sua remoção, a casa foi novamente lacrada e os vizinhos continuaram a enviar comida para a mãe e para o filho. O tempo passou, mas a doença implacável continuou a fazer vítimas. Em um outro dia sombrio, mais uma vez, ao retornar para buscar o prato no fim do dia, um dos vizinhos percebeu que só um prato tinha sido retornado. Logo descobriram que a mãe, dessa vez, é que tinha sucumbido à doença. Mais uma vez, seu corpo foi recolhido e o casarão foi trancado, apenas com o menino dentro. E a partir desse ponto, apenas um prato de comida passou a ser enviado para o garoto. À medida que o tempo passava, a vila testemunhava a tragédia se desenrolar, até que um dia, nenhum dos pratos foi retornado. A comunidade em luto decidiu mais uma vez abrir a porta da casa para recolher o corpo da criança. No entanto, ao entrarem, uma surpresa angustiante os aguardava. Os moradores não conseguiram encontrar nem o garoto, nem seu corpo que havia desaparecido. Esse mistério deixou para trás apenas a lembrança de uma família que tinha enfrentado a fatal enfermidade e um casarão vazio e silencioso. A única lembrança deixada pela família foi o retrato do menino, pendurado em um dos quartos da casa. E aqui termina a lenda. Bem, mais tarde, em 1955, a casa foi adquirida, então, para se tornar sede de uma república de estudantes como parte de um programa subsidiado pelo governo de Juscelino Kubitschek em associação com o Centro Acadêmico de Farmácia da UFOP. Quando o casarão foi comprado, nessa época, não havia móveis dentro da residência, exceto o quadro do menino do quarto branco que adornava a moradia, e estava chumbado a uma parede dentro do casarão. Apenas anos mais tarde, após um problema de infiltração, foi que os decanos da República conseguiram então desprender aquele quadro da parede. Só que ao invés de se desfazer do quadro, eles decidiram pregar o quadro novamente no mesmo lugar. Só que agora o quadro não é mais chumbado e fixo, ele pode ser retirado se eles quiserem. Bom, desde que a casa abriga a República, vários de seus moradores têm presenciado eventos inquietantes. Jack Sparrows, decano da República em 2017, afirma, por exemplo, que certa vez, ele e outro morador que estava com a sua namorada no casarão estavam em um dos cômodos no 2º andar quando começaram a ouvir sons de janela se batendo. O Jack pensou que aquilo podia ser o vento, então ele desceu para o 1º andar para fechar a porta central e as janelas de baixo, como uma forma de combater a corrente de ar dentro da casa. Quando ele percebeu que todas as janelas e a porta central já estavam trancadas, inclusive com as barras de ferro que eles geralmente colocavam para prender as janelas e as portas nos seus lugares. Outro evento que o Jack relatou envolve uma antiga cachorra já falecida que os estudantes haviam adotado, a Chica. Ela costumava se deitar no cômodo que abriga hoje a Galeria dos Amigos e brincar com o ar durante horas e mais horas, como se houvesse ali uma pessoa que a entretesse.
Por isso, os estudantes costumavam afirmar brincando que, quando isso acontecia, era só a Chica se divertindo com o menino do quarto branco. Um outro evento, incluindo a Chica, aconteceu quando, em um dia, o Jack estava sozinho na casa assistindo TV e ele percebeu, sobre a escada, que ficava logo acima da sala, um vulto passando e ele também ouviu passos. Como ele estava sozinho, ele pensou que talvez fosse a Chica andando na escada e não deu muita bola, continuou assistindo seu filme. E esse barulho persistiu por algum tempo. Porém, horas mais tarde, quando Jack foi pegar a sua toalha no varal de fora para tomar banho, ele abriu a porta central e descobriu que durante todo aquele dia, a Chica esteve, na verdade, trancada do lado de fora da casa. Já o Keenum, o vice-decano, também conta histórias inexplicáveis que ocorreram com ele dentro do casarão, como certa vez em que ele e alguns amigos estavam ouvindo o CD dos Detonautas, que só tinha 12 faixas, quando do absoluto nada, o CD pulou para a faixa 13, que, lembrando aqui pra vocês, não existia, já que o CD só tinha 12 faixas. Nisso que o CD pulou para a faixa 13, ele começou a fazer um barulho tenebroso, como se estivesse tocando de trás para frente. E a música que tocava era outra música bem conhecida da banda, só que não estava nem mesmo naquele CD. Os estudantes também afirmam que a casa atrai vários tipos de pessoas, e que certa vez um grupo de pessoas entrou na casa e começou a brincar da brincadeira do copo. Super normal, né, gente? Eu mesma, se eu morasse ali, nem expulsaria essas pessoas e só deixaria que eles continuassem, mas na casa do porque na minha casa é que eles não invocariam Satanás, né? Mas assim, aparentemente os universitários só não ligaram para aquilo e deixaram rolar. O grupo então continuou com a invocação do mal, ou quer dizer, com a brincadeira do copo, e nada aconteceu naquela hora, porque nos dias seguintes, vários dos moradores da República começaram a ficar atormentados e ver e sentir uma presença muito forte pela casa inteira. O medo foi tão grande que os estudantes chegaram até mesmo a ir numa igreja para serem exorcizados, e depois desse exorcismo, tudo voltou ao normal. Na mesma onda de pessoas sinistras, outro incidente ocorreu quando um casal entrou na República e começou a ameaçar os moradores, dizendo que iam matar os estudantes. Não apenas isso, mas as palavras precisas do casal foram, abre aspas, nós temos que matar todos vocês, fecha aspas. Mas assim, isso acontece toda semana aqui no meu prédio, né, gente? Então, assim, quem nunca passou por uma ameaça de vida não sabe o que é viver. Eu digo mais, esse pessoal aí da Gen Z nunca saberá os perigos que é ser um millennial. Bom, atualmente alguns dos estudantes ocupam um quarto que costumava ser o quarto do menino do quarto branco, e algumas histórias foram relatadas. Nem todas elas são reais, eu vou deixar isso bem claro. Até porque isso é uma lenda, né, pessoal? Mas enfim, o Jack e o Keenum mesmo já tiveram aquele quarto como seu por alguns anos e dizem que enquanto era o quarto deles, né, de cada um individualmente no caso, nada nunca aconteceu com nenhum. Porém, eles falam que outros estudantes que já ocuparam aquele quarto têm alguns relatos sim. Como uma vez em que um dos ocupantes estava dormindo com a sua namorada na primeira noite que ele tinha se mudado para aquele quarto, quando, no meio da noite, ele se levantou para usar o banheiro, o famoso Pips. Para sua surpresa, não apenas a porta estava trancada, como também a chave estava quebrada ao meio, com metade dela ainda dentro da fechadura. O ocupante do quarto teve que ligar para os companheiros de República para que eles conseguissem tirá-los lá de dentro. No final, o universitário e a namorada tiveram que sair do quarto por uma das janelas que davam para o telhado, e não teve jeito. Eles não conseguiram abrir a porta, então eles tiveram que arrombar essa porta pelo lado de fora mais tarde para que eles conseguissem resolver o problema e ter acesso ao quarto mais uma vez, né? E os estudantes nunca encontraram a parte da chave que fica para fora da fechadura. Isso é o mais inquietante. Apesar de todos da casa acharem que o menino do retrato é o responsável por esses eventos inexplicáveis, a maioria dos moradores da República acreditam que o menino do quarto branco é um fantasminha camarada, e que não é uma força negativa para a residência, não. No caso, alguns afirmam que até mesmo já viram o menino em ectoplasma e translucidez. Ah, entendeu? Tipo em carne e osso, só que ele é um fantasma, né? Haha, Jéssica, como você é engraçada. Obrigada, ouvinte, obrigada. Ele gosta. Eles dizem que já viram um menino, fantasma, né? E que geralmente esse garoto é super solícito e ajuda os moradores e os visitantes a resolverem alguns problemas. Como, por exemplo, na vez em que o fantasma deu um cobertor para que um dos visitantes do casarão não morresse de frio durante a noite.
Realmente, pessoal, esse fantasma é super gente boa. Ao contrário de certos fantasmas, como o da casa do Smurl, que ficavam fazendo barulho na parede e ainda arruinaram a pia e a banheira alheia, né? Mas enfim, não falo nada, só observo. Mas, para aqueles fantasmas que escutam esse podcast, talvez vocês devessem aprender alguma coisa com esse garoto que é super proativo, ok? Só digo. O incidente do cobertor teria acontecido da seguinte maneira. Um amigo de um dos garotos da República foi passar a noite lá depois de uma festa de formatura. E os moradores o colocaram na sala e foram dormir em seus quartos. No dia seguinte, o amigo falou que o menino que morava na casa era super gente boa, e ele até ajudou ele durante a noite. Nisso, o amigo dele, que morava na República, falou: "Que menino?" E o visitante falou: ele deve ser filho de algum ex-aluno e tal, um loirinho baixinho que veio aqui ontem à noite. Eu tava com frio e ele trouxe esse cobertor aqui pra mim na sala, eu agradeci e ele subiu a escada." Não satisfeito em saber que aquilo tinha acontecido, o amigo que morava na República, então, levou o visitante até o quadro do garoto e falou: "Por acaso é aquele menino ali que você viu?" E o amigo disse: ele mesmo." Ok, né, gente? Só uma pausa aqui pra falar que se fosse eu, no momento em que eu vejo essa foto, que inclusive é a capa pra esse episódio, então se você não viu ainda, vai lá checar agora. Tá vendo? Ok. Bom, em primeiro lugar, dá pra ver que, na verdade, é uma pintura, não é uma foto. Em segundo lugar, é uma pintura super antiga, que inclusive está meio que desgastada e desbotada por causa da ação do tempo. Então, se fosse eu, vendo essa foto, eu diria assim, "Muito obrigada por ter deixado eu passar a noite aqui, mas agora eu vou ali na igreja de São Francisco de Assis, que eu vi que é pertinho daqui, né? Nessa mesma rua, inclusive, e eu vou lá me benzer, porque, afinal de contas, não só de pão vive um homem, né? A paz do Senhor." E me retirava daquele lugar. Mas assim, o visitante falou: "Nossa, garoto, gente boa demais, chama ele pra eu agradecer, uai." E os meninos da República contaram naquele momento que esse menino chegou até a dizer: "Bacana a pintura que vocês fizeram dele, inclusive, né?" Gente, óbvio que esse cara estava sob efeito de alguma coisa, né? Mas ok. Quem sou eu pra julgar? Julgando horrores. Os moradores tiveram que então falar pro nosso amigo desavisado aqui, né, que aquele menino não era uma criança que morava ali, e sim o famoso menino do quarto branco. E só depois disso é que esse cara entendeu. E depois, claramente, ele nunca mais quis voltar na casa. Mas, como eu falei, alguns relatos não foram confirmados pelos moradores da República, e esses eu vou contar agora. Um dos casos ocorreu durante uma festa de carnaval, quando uma turista, que estava na festa, ficou batendo papo com um garotinho que estava servindo cerveja no evento. De novo, ela, como nosso amiguinho desavisado do cobertor, foi agradecer e falar para os membros da República da proatividade desse menino e de como ele era simpático. E foi então que um dos moradores da Maracangalha disse para ela que não tinha nenhuma criança ali dentro, até porque a festa era proibida para menores de 18 anos, já que eles estavam servindo álcool, né? Mas ok. Mas a mulher insistiu. Ela disse: "Não, tem esse menino aqui, ele tava ali servindo cerveja pro pessoal, ficou batendo um papo comigo e blá blá blá." Então, os estudantes decidiram levá-la até a galeria dos amigos e perguntaram se o menino que ela tinha visto, que serviu álcool pra ela, né, inclusive, estava ali na parede. Ela observou a parede, olhou pra cima e apontou pra foto do menino do quarto branco, confirmando então para eles que era aquele menino sim que tinha servido cerveja para ela. É nesse momento que eles então contam a história do menino do quarto branco para a visitante, assim como eles fizeram pro nosso amiguinho desavisado do cobertor naquela noite, né? E nisso, eles estavam ali contando a história para ela, e um dos universitários, que era novo na casa, né, ele tinha acabado de chegar na República, passou ali e começou a ouvir a história. E ele pensou naquela hora que aquilo tudo, ou seja, a menina falando do garoto servindo cerveja, os colegas da República levando ela lá para confirmar se aquele era o menino na parede que ela tinha visto, e até a história que eles estavam contando agora, ele achou que tudo isso era uma farsa ou algum trote com ele só para assustá-lo, já que ele era o cara novo, né, gente? O cara novo da casa, quem nunca? Então, ele disse para os colegas que não acreditava que eles pensavam que ele ia cair nessa. Porém, naquela mesma noite, enquanto o novo membro da República tentava dormir, ele não conseguiu pregar os olhos a noite inteira.
Isso porque toda vez que ele tentava dormir, ele começava a ouvir passos pelo corredor e barulhos muito fortes de portas batendo sozinhas. Ele até mesmo saiu para o corredor durante a noite algumas vezes, mas não viu ninguém, nem no corredor e nem nos quartos onde as portas estavam batendo. E a partir daquele momento, ele então passou a acreditar na história do menino do quarto branco. Mas não foram apenas as pessoas de dentro da casa que notaram que o quadro trazia energias de outro mundo. E um dia, integrantes de uma outra república decidiram como trote entrar no casarão e roubar o quadro, que foi escondido na casa dessa república que pregou o trote, no caso, né? Naquela noite, nenhum dos integrantes da outra república conseguiu dormir. Eles voltaram na Maracangalha no outro dia e devolveram o quadro, confessando o crime e dizendo que tinham passado uma noite infernal. Dentre as coisas mais comuns que eles ouviram naquela noite estavam barulhos de passos inexplicáveis nos corredores, barulhos de panelas caindo no chão e de pratos se quebrando na cozinha, sem que ninguém estivesse ali naquele cômodo. E o mais assustador, ventos frios que passavam pela casa inteira e faziam com que as portas e janelas se batessem sozinhas. Isso que nem o Jack relatou, lembra que ele falou que ele estava lá com o amigo dele no segundo andar, o amigo estava com a namorada, e eles começaram a ouvir umas janelas batendo e algumas portas também. E aí ele foi lá embaixo trancar a porta e as janelas, fechar tudo. Quando ele chegou lá embaixo, ele descobriu que já estava tudo trancado, então não tinha como ser o vento, né? Então assim, interessante isso. Outro relato, que eu já acho mais difícil de acreditar, envolve o quarto do menino. Esse é o único quarto da casa cuja parede é branca. E isso porque dizem que vários moradores já tentaram pintá-lo de várias cores diferentes, só que sempre que eles pintam de alguma cor, gradativamente as paredes voltam a se embranquecer até que fiquem completamente brancas mais uma vez. Mas, apesar desses relatos, alguns fatos curiosos também são espalhados sobre o próprio quadro. Por exemplo, todas as pessoas que visitam a casa e que veem o quadro do menino do quarto branco afirmam que esse quadro foi pintado que nem a Mona Lisa e que, por isso, os olhos do menino seguem a pessoa independentemente da direção para a qual ela se move. Também contam que os moradores sempre deixam a luz mais próxima do quadro acesa durante toda a noite para que o menino possa ficar mais tranquilo e também em sinal de respeito. Lembrando que esse é realmente um fantasminha camarada, né? Então, assim, realmente tem que ter essa reciprocidade, essa camaradagem aí. Além disso, dizem que é possível ver na pintura o reflexo de uma mulher dentro do olho do menino. Essa mulher seria a mãe do garoto que pintou o quadro originalmente. Mas isso é algo que a gente só pode saber de verdade se formos visitar a residência, né? E agora, voltando um pouco para falar das energias, né, pessoal? Eu, pessoalmente, só visitei Ouro Preto uma vez, quando eu era bem pequenininha, mas eu lembro que em algumas igrejas que eu entrei, eu era bombardeada com várias informações históricas muito interessantes. E tinha uns lugares em que eu não me sentia muito bem. Eu me sentia, assim, pesada, sabe? Quando sua pressão baixa e você fica meio tonto. E isso porque, né, na minha concepção, eu sentia uma energia pesada ali. E da mesma forma, a Bruna Elisa, que sugeriu esse episódio, também falou que isso acontece bastante com ela, dependendo do lugar que ela visita em Ouro Preto. Isso porque a história de Ouro Preto gira em torno da mineração e do escravagismo, né, pessoal? Então imagina o trauma intergeracional pelo qual as pessoas passam ali naquela cidade. Sem falar que muitas coisas violentas já aconteceram ali, como por exemplo, né, a morte de Tiradentes e o seu esquartejamento. E é por isso que eu, Jéssica, decidi investigar o que existia naquela região no século XVIII e, sobretudo, no centro da cidade, onde a República Maracangalha está situada. Para isso, eu decidi, então, abrir um mapa do século XVIII para ver o que tinha naquele lugar, naquela época, que poderia ter influenciado também a energia da própria casa e daquela rua, onde, inclusive, alguns moradores dizem que não é bom passar de noite, porque eles mesmos já viram várias figuras que desaparecem do nada na esquina. Mas normal, né, gente? Todo mundo visa, então tá tudo bem, uai. Bom, como eu falei, existem então vários pontos históricos naquela rua e também em sua vizinhança. Então, vamos relembrar de alguns locais próximos do casarão do menino do quarto branco. Bem, temos, na rua ao lado, a praça em que Tiradentes foi enforcado, esquartejado e de onde a cabeça dele foi roubada.
Naquela mesma rua da casa do menino do quarto branco, temos a casa de Tomás Antônio Gonzaga, onde alguns encontros dos Inconfidentes eram realizados. Já na rua de baixo, a gente tem a casa de Cláudio Manuel da Costa, onde também outros encontros dos Inconfidentes aconteceram. Na rua de cima, existe a casa do Aleijadinho, e dentre essas ruas, temos também 3 igrejas diferentes. A igreja de São Francisco de Assis, a igreja de Nossa Senhora das Mercês e da Misericórdia e a igreja matriz de Nossa Senhora da Conceição. Ok, agora é uma parte interessante, porque todas essas igrejas também possuem um cemitério em seus quintais. Um costume que, inclusive, vamos lembrar, era bem comum para a época em que elas foram construídas. Normal. Só que aqui que está o detalhe, tá? Estava eu, Jéssica, me aventurando ali no Google Maps, tá? E quando eu estava olhando no mapa, eu percebi que essas igrejas formavam entre si um triângulo de 1,08 quilômetros totais, ok? Porque sim, eu sei usar o Google Maps, não tive dificuldade nenhuma de encontrar essa medida, tá? Mas assim, adivinha o que tem dentro desse triângulo? Gente, a casa do Christian Grey. Não, brincadeira. Mas dentro desse triângulo, a gente tem a casa do menino do quarto branco. Ok? Inclusive, eu vou até deixar esse print screen que eu tirei com o triângulo, tá? No highlights do Instagram, no meu perfil, para que vocês possam ver. Aí depois, eu abro lá um Instagram só pro nosso Espíritos do Além e tudo mais, mas quando eu tiver mais ouvintes, tá? Mas enfim, gente, a República Maracangalha está bem dentro do triângulo entre essas 3 igrejas que tem no seu quintal cemitérios atrás, ok? E é claro que isso pode explicar esses eventos sobrenaturais que ocorreram dentro da casa, obviamente, mas, se você não é do tipo de pessoa que acredita nisso, você tem que pelo menos admitir que isso é um pouco inquietante, não é mesmo? Bem, e eu vou deixar vocês com essa reflexão. Mas e vocês? Acreditam nos relatos do menino do quarto branco? Tem algum relato sobrenatural ou de lenda urbana da sua cidade ou região que gostariam de compartilhar? Então enviem um e-mail para espiritusdoalempodcast@gmail.com, tudo junto e sem acento nenhum, e poderão ter sua história ou lenda contada aqui. Mais uma vez, muito obrigada, Bruna Elisa, por sugerir esse episódio e muito obrigada a todos vocês por estarem me acompanhando aqui no podcast. Inclusive, gente, eu tenho que falar a verdade. Eu tava olhando as minhas estatísticas aqui hoje e eu tô muito orgulhosa do crescimento desse podcast. Claro que ainda o número de ouvintes não é gigantesco, mas é um número assim que, por exemplo, tem gente do Acre aqui que tá ouvindo e eu não conheço ninguém no Acre, Então, assim, muito obrigada a você que é do Acre e está ouvindo o meu podcast. E se não for muito, eu queria pedir para vocês que avaliassem esse podcast no Spotify. Agora, se você for dar 5 estrelas, por favor, avalie. Se você não for dar 5 estrelas, olha, é muito trabalhoso, então nem entra nisso não, ok? Só fica ouvindo mesmo e é a vida, A vida que segue. Mas, gente, mais uma vez, muito obrigada, viu? De coração, isso é muito importante pra mim. E até semana que vem, quando eu voltarei com um caso de crime real. Bem, eu vou ficando por aqui, mas antes de nos despedirmos, lembrem-se: quando estiverem em Ouro Preto, tentem não passar frio à noite, porque os fantasmas de Minas são bons demais da conta, uai!